Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Histórias Diversas, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês. Convidados mega especiais, convidada de hoje mega especial. Já apresento para vocês. Não deixa de seguir aí o canal para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é poeta, jornalista, pesquisadora e doutora em literatura pela Universidade de Brasília. É autora de Notas de um Interior Circundante e Outros Afetos, que saiu pela Padê Editorial em 2019 e foi semifinalista do Prêmio Jabuti na categoria Contos, com o livro Planta Oração, que saiu pela Nós em 2022. Esse ano, agora, né, vamos dizer assim, esse mês, está lançando Nódoa, o seu romance, seu primeiro romance, que acabou de ser lançado pela Companhia das Letras. Muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Kalila das Mercês. Olá, salve, salve, Custódio. Muito obrigada. Uma alegria estar aqui. Salve, amor. Muito feliz com a sua vinda e sua chegada aqui. Conta pra mim como é que começa a sua história com a palavra, com o texto, com a oratória. Direto do Recôncavo. Eita. Delícia. Então, eu não sei necessariamente quando começa, mas eu diria que as minhas primeiras escolas, né, da palavra são os quintais das minhas avós, das minhas tias, da minha mãe, do meu pai. E eles se passavam tanto no Recôncavo como também no sertão. Então, minha mãe é sertaneja. Meu pai é do Recôncavo. E eu cresço nessa casa, né, rodeada de muitas palavras, de música, aquele rádio ligado na AM, mas também na FM, aqueles discos. Então, é uma casa que tem muitas palavras, né? Então, legal. A palavra, ela tá ali. E eu acredito que a palavra, ela é a materialidade mesmo do meu trabalho, né? E mais tarde eu vou me tornar uma trabalhadora das palavras, né? Então vou para o jornalismo, vou atuar profissionalmente. Então a palavra, ela continua sendo a materialidade do meu trabalho, do meu labor. Ela é o fio condutor de tudo, né? É o fio condutor. E quando a literatura chega efetivamente para essa menina do Recôncavo? Acho que a literatura, ela chega desde a infância, né? Eu começo lendo quadrinhos, como a maioria das crianças da década de 80, 90, né? Então, tinha os quadrinhos e tinha também os jornais. Lá, eu sou do interior, né, da Bahia, de Birimbau, Conceição do Jacuípe, uma cidadezinha pequena, que antes era Santo Amaro da Purificação, né? Pertencia a Santa Amaro, a terra do Caetano, da Maria Bethânia. Então, eu sou dali, desse reduto, né? Que delícia! E esse interiorzinho chamado Birimbau, a gente não tinha jornal diário, né? A gente tinha um rádio poste, que existe até hoje, e também os jornais que circulam na capital só iam para lá aos domingos. Então, eu ia com meu pai buscar o jornal de domingo. Aí a gente tinha esse costume de ler juntos, né? Enfim, todo mundo ia lendo um pedaço do jornal. Eu amava poder ler as crônicas. Tinha do João Baldo Ribeiro, da Mãe Estela de Oxóssi, de figuras assim que me formaram, que ajudaram a me formar. E deixa eu ver mais. E também assim, minha mãe era professora de séries iniciais. Que legal. Então, eu lia muito também os livros didáticos. E eu me recordo, assim, em 2 momentos, me emocionar, ainda criança. Eu li a música do Milton Nascimento, Maria Maria, e eu chorei copiosamente. Quando eu lia a música, assim, eu falei, gente, mas eu conheço essas Marias, né? Então, me emocionou. Eu lembro, eu tinha, sei lá, 7 anos. Uou. E aí, mãe passou e falou, tá chorando por quê? Aí eu falei, eu li, eu achei bonito. E aí eu fiquei super emocionada. E li também Águas de Março, do Vinícius, né? Então, também foi algo que me tocou profundamente, assim. Maravilhoso. Então, eu era uma criança que lia, que era muito sensível, que gostava, né, de observar. Recentemente, eu estava lembrando que meu pai, ele me proibiu, assim, né? Com muitas aspas, mas diante de tudo que a gente recomendou, muito bem recomendado, que eu não fosse até o rio da cidade. Porque o rio fica numa área
muito deserta, muito perigosa, assim. E que volta e meia aconteciam coisas horríveis, né? Ainda interior, ainda a gente volta e meia tem umas notícias esquisitas. Então ele falava, ele falava sempre para não ir até o rio. Podia andar de bicicleta, podia brincar, mas até um determinado local. Tal local você volta, né? Eu chegava ali perto tem uma pedreira nas Lajes, né? Que é esse lugar que é perto do rio. E aí, quando eu chegava ali, que eu escutava o rio, eu já voltava. O rio era um som era um alarme, na verdade, também. Era. E eu não desobedecia, né? Mas isso me fez também imaginar esse rio. Então, tudo que poderia acontecer, tudo que eu aconteceria. fiquei durante muitos anos imaginando como era esse rio que eu não podia ver, né? E, enfim, essas coisas que fazem a gente se tornar escritor e poeta e viajar, né? Não, olha quantas camadas só nessa sua resposta. Pois né? é. Por onde você passou, as Marias, essa coisa do rio, né? O rio é muito emblemático, né? Essa coisa das águas, que nunca são as mesmas e tudo, né? É uma cidade que tem 2 rios, né? O Rio Jacuípe e o Rio Pojuca, né? Então, é uma cidade que tem esses 2 rios e também é cortada também por 2 BRs, 2 rodovias nacionais, né? A 101 e a 324. Então, é uma cidade que está ali, perto do Agreste, mas extremamente recôncavo e a 100 quilômetros de Salvador. E a praia mais próxima fica a 50, 60 quilômetros. Então, ela é uma cidade bem localizada, no sentido de vários biomas e ao mesmo tempo, possui muitas contradições também. Porque começa com um apagamento, né? Um apagamento radical, assim, da própria história negra, né? E afro-brasileira. Então, era Berimbau, o nome da vila, porque antes tinham tocadores de berimbau, grupos de capoeira, é daí feirinhas. Mesmo que vem. É daí mesmo. E depois, quando a cidade emancipa, ela passa a se chamar Conceição, por causa da padroeira, né? Católica. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. E Jacuípe, que é o rio, que tem uma nascente, né? Que é o Rio dos Jacus, né? Em Tupi. Então, aí tem essa mescla, né? De reunir todas essas origens aí, essas ênfases e tudo. Mas o berimbau continua. Mas olha como é rico, né? Quando você começa a juntar essas coisas. Com certeza. O berimbau, que tem toda a cultura, tem o sonoro, passa pela coisa da religião, da fé. Não é? Essas coisas que você vai juntando. Traz o indígena junto. Exatamente. Olha quanta representação. E uma cidade teimosa, Custódio, porque as pessoas não deixam de chamar de berimbau. Se você chegar lá, você vai ver várias referências do nome berimbau. Teve uma época, especialmente, sei lá, anos 90, 80, assim, que o pessoal tinha um pouco de vergonha. E aí isso também tem uma simbologia, né? Do porquê. Por que será que as pessoas tinham vergonha, né? Da cidade que tem o nome de um instrumento, né? Então, onde eu vou, eu carrego comigo. Eu acho maravilhoso. Uma cidade que tem o nome de um instrumento, né? Que é sonoro, que faz as pessoas dançarem, que é um momento de alegria. Um momento de partilha, né? Um momento de partilha, coletivo. Pois é. Expressão. Totalmente. O berimbau tem muito a ver com expressão. Uma não reunião. Expressão corporal. Pois é. Nossa. Bom, a gente podia ficar falando aqui. Com certeza, a gente pode. Querida, e quando começa a escrita no meio disso tudo? Você escreveu oração lá? Planta Oração escrevi em Brasília. Eu morei em Brasília durante 6 anos, mais ou menos, quando fui fazer meu doutorado. E eu escrevi, diferente, né, de Nódoa, Planta Oração eu escrevi totalmente em casa, porque casou com aquele período da pandemia. Então eu escrevi numa mesa, num contexto enfim, do que a gente viveu, né? Coletivamente, que foi, enfim, a gente perdeu muita gente. Coletivamente e individualmente, né? Individualmente, exatamente. E aí nesse momento você escreveu muito, muito com você, né? Total. E eu, embora eu seja poeta, né? E as pessoas também associam muito a poesia ao meu trabalho, eu escrevo prosa há muito tempo, né? Tanto ensaios acadêmicos e ensaios, né, direcionados à própria literatura, que tem a ver com o meu trabalho, mas também
jornalisticamente. Eu também escrevi, trabalhei uma temporada em Salvador, em diferentes editorias e tudo. Que é uma faceta minha que pouca gente sabe. Mas escrevi editoria de economia, editoria de cultura, né? Então, tipo assim, tem umas coisas aí... Fazemos qualquer negócio. A gente tá começando a vida, né? A gente vai estudando. Teve uma temporada que eu até pensei em ser jornalista esportiva, que era algo que eu curtia muito, os esportes. Então, fiquei uma época pensando em seguir esse caminho. Então, eu trabalhei um pouco nessas vias, né? Aí depois fui para cultura, para algo mais nesse sentido. E escrevi, né? Escrevi prosa, escrevi ensaios. E Planta Oração foi esse livro, né? Que me deu muita alegria, que teve essa indicação do Prêmio Jabuti, que foi, enfim, algo que me deixou muito feliz na época... perto de autoras que eu amo. E eu fiquei, meu Deus! O que eu faço com isso? Eu fiquei muito, muito surpresa, muito grata também. Muito legal, mas o livro é lindo, muito merecido. E a escrita é um chamado, assim, quando foi você percebeu que precisava dar ouvido a isso, assim? Porque eu falo da escrita literária, tá? Que ela é um chamado, a gente já sabe, pelo que você tá contando aí. Mas eu falo essa escrita literária, assim. E aí você falou, cara, eu preciso dar atenção para isso, porque é mais pungente do que ser jornalista esportivo. Tem várias histórias. Uma dessas histórias... Eu escrevia, né, sem pretensão de publicação, porque eu estava na área acadêmica, estava bem resolvida com isso, né, de seguir meu caminho na docência, era algo que eu desejava, que eu almejava. E aí, uma situação, eu perdi minha avó materna, eu tenho tenho, né, vou falar assim no presente, porque... tenho 3 avós, 2 maternas, porque minha mãe teve a graça de ter 2 mães, uma que criou ela dos 9 até agora, que ela tá vivona, minha avó Zélia, e minha outra avó, Miquelina, que é a mãe biológica da minha mãe, que também co-criou, né? Desde que minha mãe nasceu, enfim, e teve essa participação junto com vó Zélia na criação da minha mãe, mesmo à distância. E, bom... minha avó Miquelina faleceu, aí teve esse período que eu fiquei vivendo esse luto, e eu comecei a rabiscar alguns escritos. Na ocasião, eu encontrei a Conceição Evaristo, num evento, acho que na Flip, e aí eu tive uma reação alérgica, assim, que mais tarde eu descobri uma doença, né, de pele que eu tenho. E aí a Conceição falou, minha filha, o que é que aconteceu? Aí eu expliquei, né, que eu tive essa perda, né, dessa avó, e a Conceição, escreva... Depois eu descobri que a Conceição fala isso pra todo mundo. Mas na época eu achei que era tipo assim, nossa, a Conceição Evaristo tá me convocando pra escrever, né? Mas bom, guardei, serviu pra mim. Depois quando nós... isso que eu ia falar, serviu, então nós tá ficamos perfeito. Amigas, eu peguei ela no flagra falando isso pra várias pessoas. Mas aí também aconteceu que a Tatiana Nascimento, né, é uma grande poeta, pesquisadora, editora, que eu amo muito. E recentemente a gente se encontrou também. Ela falou, Kalila, tá na hora de você publicar esses seus textos, né? E ela tinha um projeto belíssimo de uma coleção de livros cartoneiros. Da Padê Editorial. E eu achei assim que casava muito, porque minhas avós todas são mulheres de mãos na terra. São mulheres que fizeram muito com as mãos, né? Com esses trabalhos manuais, mas também com a agricultura, com parteiras, mulheres que lidam com as folhas, que lidam com essas... Com o efeito, né, de fazer essas manualidades. E eu achei que casava eu escrever meu livro e costurar meus livros, cortar meus livros. Então foram livros artesanais, livros de papelão. A Tatiana teve a generosidade de me ensinar a cortar, a fazer a costura. Um dia ela veio aqui, ela trouxe um também feito com capa de papelão, coisa mais linda. Super artesanal dela. Trabalho belíssimo. E aí, bom, eram poucos exemplares, então não tinha aquele intuito de me lançar escritora e tal, daquele jeitão, né? Então foi um livro para partilhar com meus amigos. Muito legal. E entregar para... Uma ótima forma de começar, não é? Também, você tira um pouco essa coisa do lançamento, vai vender, não vai vender.
realmente eu não tinha um apelo, sabe? Aham. E aí aconteceu o seguinte, eu estava num evento, eu fui convidada para um evento de escritores nordestinos, mas tinham também autores daqui do Sudeste, e aí a galera trocando os livros, o pessoal tinha um pouco de preconceito com o livro cartoneiro, eu acho que você sabe como é, né? O fanzine, Aham. livros de papel, livro artesanal, Aham. livro feito de forma independente mesmo, raiz. Então as pessoas tinham um pouco de preconceito, digamos assim. Então as pessoas não trocavam livros comigo, né? E aí uma autora, nada mais nada menos que a Cida Pedrosa, Ixi. do Pernambuco, ela: Kalila, eu quero trocar meu livro com você. Eu falei: nossa, bora trocar, né? Aí ela trocou o livro comigo. E aí, quando foi mais ou menos no outro dia, na madrugada, assim, às 6, que ela acorda super cedo, ela mandou um áudio pra mim: Kalila, mulher, eu li sua poesia, amei, e eu queria tua autorização pra usar um trechinho pra ser epígrafe de um livro meu. Nossa. Passado um tempo, chega o livro da Cida, Solo para Vialejo, que mais tarde ganha o Jabuti de melhor livro do ano. E ele abre, né, um livro epígrafe sua. com a epígrafe desse meu livrinho de papelão. Você vê como que é, né? Então, acho Quando que tem a que força da palavra tá para além, né? Tá para além do que a gente pode imaginar até e dimensionar. Então, acho que essa história, assim, né, que eu gosto de trazer, de quando talvez eu fui, acho que convocada não, mas que eu tive a certeza de que a palavra que eu estava mobilizando, que eu estava dobrando, que eu estava articulando, era uma palavra que tocava as pessoas, que estava para além de mim, né? E eu acho que tive muitas parceiras, muitos parceiros que fizeram eu acreditar nisso, né? Até Perfeito. depois ir para a plantoração e agora Nódoa. Maravilhoso. No Noda, falando em pessoas, você abre, né, o livro dedicando as pessoas que tentaram sair e retornar para casa e as pessoas que nunca conseguiram retornar para ela. Quem são essas pessoas? Tantas, né? Tantas e tantas. Eu penso muito nesse percurso que a gente faz, inclusive você, né, sua família, de tentar, né, uma chance, uma vida em um outro lugar que não de origem. E às vezes, a gente não consegue retornar fisicamente para o nosso local. E a gente fica tentando, né, Total. retornar a partir das referências, dos amigos, dos encontros. Então, eu dedico a todos nós, assim, que de alguma maneira tem uma história de migração. Seja para trabalhar, às vezes a gente muda de bairro para poder trabalhar. Às vezes a gente muda de cidade, né, para ficar mais perto da escola do filho, para facilitar a vida, para encontrar melhores meios de sustento. E esse retorno, ele às vezes acontece, às vezes não acontece como a gente deseja. Né? Então, acho que é um livro que convoca todo mundo, né? De alguma forma, assim. Perfeito. Você sabe que eu volto muito para esse lugar nos sonhos. Eu sonho muito, assim, com esse lugar que eu nasci e tudo, com esse início ali de vida, né? Tenho muitas lembranças, que foi um tempo que essa lembrança, ela desaparece um pouco, infelizmente. Mas eu retorno muito nos sonhos, assim. Então, também talvez o sonhar seja também uma forma de voltar também, né? Para esses lugares. Acho sonhar uma das coisas mais preciosas que alguém pode ter, né? E sonhar muito significa que você tá vivo, muito vivo. O Davi Copenhague, que é um dos autores que eu admiro muito, né? Ele fala disso, né? Dessa presença Yanomami e da importância dos sonhos, né? Para a comunidade, para o povo. E sonhar é quando a gente está muito, muito, muito vivo. Exato. Deixar de sonhar é uma tristeza, né? É talvez um fim ou algo que não está tudo bem, né? Mostra que não está tudo bem. Exato. Então, o jeito de voltar assim... A nossa natureza é sonhar, né? Quando não tem isso, tem que investigar. Com certeza. Não tá é? faltando muita coisa. Um medo e uma alegria na literatura. Nossa senhora, começou você, né? Com suas perguntas. Meu Deus do céu, um medo. Eu tenho medo de não conseguir ler mesmo, de não conseguir acompanhar essas feituras dessas pessoas que são contemporâneas, né? Um
E a outra? E uma alegria. A alegria tá aí, né? Tá circulando, continuar viajando, continuar encontrando esses amigos, esses malungos aí que a literatura me entrega. Maravilha. E na vida? Um medo na vida. Medo de não sonhar. Maravilha. E de não conseguir sonhar. Eu fico sempre chateada quando eu não tô sonhando, quando eu tô passando a temporada da minha vida que eu não consigo sonhar com nada. Eu fico, meu Deus, tá? E a alegria... eu acho que o que me deixa muito, muito alegre é poder ver pessoas mais velhas gozando da sua... sabe, da vida, dos seus processos, é poder ver meus pais, é poder, enfim, ver eles bem, ver eles sorrindo. Eu acho que é uma das alegrias que eu tenho hoje. Maravilhoso. Quem são suas grandes referências na escrita? Com certeza as minhas mais velhas, porque elas eram faladeiras e também silenciosas. Então eu aprendi muito com o silêncio. Eu acho que isso é uma característica também do meu processo estético. Usar o silêncio também como ferramenta, usar o vazio das páginas também para trazer esse respiro, né? Ninguém fala o tempo todo. E eu acho que eu aprendi isso com elas. E também autoras como a Toni Morrison, Alice Walker, a Octavia Butler, para trazer essas estrangeiras. E Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, a Lívia Natália, que é da Bahia, a Mãe Estela de Oxóssi também, com seus provérbios e com sua escrita também para as infâncias. Tem muita gente, vixe. Deixa eu ficar aqui falando. Nossa, não acabou você já nunca. trouxe ótimas referências. E dessas autoras, ou de qualquer outra que você queira trazer, de um livro assim que você gostaria de ter escrito, no bom sentido, assim, que você gosta, que você aprecia, por seja qualquer razão. Tem um livro de provérbios, né, que a Mãe Estela de Oxóssi escreveu, que chama Oé, que é um livro, assim, pequeno, aparentemente, mas ele é grandioso. É um livro que eu carrego. Eu não sei se eu gostaria de ter escrito ele, mas eu gostaria de entender, talvez, de forma genuína, o Yorubá e tudo que está ali. Eu sempre às vezes abro na mesma página e leio várias vezes. Inclusive a epígrafe de Planta Oração é graveta que derruba a panela, né? Que é uma frase que tem dentro de Oé. E que significa que às vezes o que é aparentemente fraco... Não necessariamente é o que vence o mais forte, né? E às vezes uma coisa que parece muito fraquinha, muito pequena, é o que derruba mesmo. É o que derruba. Então, sabe essa coisa do livro cartoneiro ser grandioso? Então, eu acho que é uma frase que me entrega e um livro que me entrega muita alegria, assim. Muito legal. Preciso desse livro. Precisa. Esse você vai amar. Circulando. Oi? Ele está circulando? Ele circula ainda. É um livro que, se você encontrar, compre. Então, é isso. Não perca a oportunidade, Boa. porque às vezes tem as tiragens. Exato, por isso que eu perguntei. Mas ele circula, ele é um livro muito especial. Muito bom. A Kalila Leitor é a mesma que escreve? De forma alguma. Quem são essas duas pessoas? Olha, a Kalila Leitora pode ser tanto de um lugar mais crítico, né? Quando eu vou fazer mediação, como eu vou trabalhar. Então, eu sou muito exigente. E também a Kalila que vai relaxar, que vai ler, que quer se surpreender, que quer, né, encontrar ali os desafios ali. Ver como aquele autor, né, ele conduziu aquela escrita. Né? Recentemente estava lendo o Corsária, né, da Marilene Felinto, a grande autora, Sim. uma das grandes referências que eu tenho. E eu falo, nossa, que, sabe? Quando você as acha sacadas, ali, né? Eu falei, nossa, que genial. Aí tem outros livros lá me aguardando também, né? Que eu tô super curiosa. Eu ia te perguntar isso, o que você tá lendo aí ultimamente? No momento,
eu tava lendo a O Marilene Cossária, que é da muito Marilene bom. Felinto, e tem lá uma filinha de livros para eu ler, né? Tem a dos meus amigos, né? Tem a da Pauline Torti, que tá lá me aguardando, vou Os mediar. Imortais maravilhosos. Vou fazer a mediação dela com Maravilhoso. Sérgio Abranches, Ah, que demais. que é A Franja Esse do livro é Mundo incrível. também, que é um livro interessante. Tem lá Da Giovana. da Giovana, que tá me aguardando, da Ana Paula Maia, que chegou lá. Eu tô curiosíssima para lê-la. Eu li porque o da Ana Paula, que foi indicada ao Sim. prêmio. Achei muito bom. Quero ler mais coisas dela. chegou lá uma coleção Gostei. belíssima dela. E eu tô curiosíssima para É me bom, é surpreender, bom. para lidar também com esses balanços, né? Sim. Eu gosto de ler literatura que não é somente o que eu escrevo. Aham, perfeito. A Ana vai para um outro lugar ali que é muito interessante também. Tô curiosíssima para ler o trabalho dela, assim. Tá lá na fila. Maravilhoso. Que bom. Muitas referências boas aí. Ai. E trabalhar, você está fazendo, depois desse encontro com a Conceição na Flip, você ficou mais próxima dela e você acabou trabalhando mais perto dela, né? Sim. Eu queria te perguntar o que você aprendeu, assim, com essa pessoa, Meu Deus. o que você mais aprendeu com ela, esse tempo que você esteve mais perto ali. Curioso que eu tava falando disso ontem, né? Ela tava num evento literário esses dias, e aí ela mencionou meu nome. E toda vez que isso acontece, tem uma comoção, né? Que todo mundo me manda, todo mundo me avisa. A Conceição falou de você. E, bom, eu aprendi muitas coisas com a Conceição, né? Eu tive a alegria enfim, eu fiz um concurso na época que era para uma vaga de pós-doutorado, que foi super concorrido. Na época foram mais de 40 doutores do Brasil inteiro para essa única vaga. Eu me inscrevi assim, entendendo que aquele era um ato político, né? Afinal de contas, a Conceição estava num programa muito importante no Brasil, que é do Instituto de Estudos Avançados da USP. E eu tendo meu currículo todo itinerante, né? Bahia, Brasília. Eu falei, bom, eu vou me inscrever. Não sei se eu vou passar, mas vou me inscrever. E eu passei para a segunda etapa, passei para a entrevista e já fiquei muito feliz. E aí, quando saiu o resultado final, que eu fui a pessoa que ia ficar com essa incumbência, eu falei, meu Deus, vou me mudar para São Paulo. Tipo assim, isso é sério. E eu fiquei muito feliz, né? E, olha, eu aprendi muita coisa com a Conceição. E aprendo ainda. Ontem, falando com uma amiga minha, a Conceição é uma pessoa que me faz não desperdiçar um dia de vida atraindo a tristeza, o cansaço. É como se toda vez que eu lembrasse dela, eu tivesse um compromisso com a vida, sabe? Então, acho que uma das coisas que talvez ela nem saiba, e talvez eu nem tenha falado assim... já me declarei várias vezes, né? Eu me declaro, eu sou romântica. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo pra ela, olhando nos olhos dela, Não, mas olha que lindo isso publicamente. que você trouxe. Alguém que desperta a vida. Toda vez que você lembra da pessoa, você lembra sobre viver. Sobre viver e viver bem. Cara, isso é muito maravilhoso. Porque a gente está num momento de vida que a gente está exausto. Olha, a gente tem tudo para pensar diferente. E eu acho que tem muita gente pensando, inclusive, diferente disso. Que tá difícil levantar a cabeça, né? Isso. E tem uma outra coisa que a Que Conceição também maravilhoso. desperta, que é a continuidade, né? Da gente não ser E ela não para. o Desculpa te único. interromper. É Ela não isso, para. Eu não falo, ela tem uma para. energia. Não para. A gente tava lá no... Ela tava lá no Babel, no Porto, né? E aí eu tava com a Giovana falou, vai ter um evento da Conceição, lançando o livro dela lá na livraria da Dua Lipa e tudo, Sim. né? Vamos. Falei, vamos. Aí fui. E aí eu fiquei pensando, eu falei, a Conceição que eu acompanhei o dia inteiro. Ela tava trabalhando o dia inteiro. Ela tinha participado de uma mesa. Ela deu 2, 3 horas de autógrafos. Quando eu vi essa mulher chegando, 10h30 da noite, com essa idade, falei, cara, como é que alguém vai conseguir falar de preguiça? Como é que alguém vai falar que, sabe, que não tem coragem de fazer alguma coisa quando você vê uma mulher dessa, com o dia que teve, indo para esse último evento, às 10h30 da noite, para sair 2 horas da manhã, provavelmente com algum compromisso, que estava em função da feira, amanhã cedo. Exatamente. É isso, né? Então, toda vez que eu lembro da Conceição, toda vez que
Eu penso nisso, exatamente. Não desperdiçar um dia, não atrair, né? Esse lugar também que, às vezes, essa vida de muita produtividade, às vezes... Conceição tem um compromisso com a alacridade, né? Com a alegria, com... enfim, eu tô com ela, não abro nesse sentido, assim, de... convocar essas razões para seguir de pé, sabe? Eu acho que isso é bonito, muito generoso da parte dela. Sim. Tem uma outra coisa que ela sempre menciona, que é a gente não ser a única, né? Mas a gente abrir caminhos para que outras pessoas possam estar junto. Perfeito. Então tem esse compromisso também que eu aprendi com ela. E é isso, é celebrar. E tantos outros, Nossa, né? eu passaria aqui... Ficaria aqui muitas horas falando Muitas horas sobre e daqui a isso. pouco começa a chorar. Então, que eu tô falando já... mas é um choro alegre. Um choro alegre, um choro feliz. Maravilhoso. É muito mais desafiador ser uma escritora negra no Brasil e juntando com isso, o que você acha que ainda falta de representatividade assim, na nossa literatura? Olha... Eu acho que tem muitas coisas ainda para a gente avançar, né? Acho que a gente tem um desafio. A Conceição falou isso, inclusive, né? De que antes era mais difícil quando tinha um evento, né? Localizar as autoras. Eu lembro que em 2016 eu estava iniciando meus trabalhos de doutorado e, ao mesmo tempo, eu sempre tive um compromisso de não só trabalhar academicamente, mas também ter um trabalho de pessoa física mesmo, sabe? E eu escrevi um projeto junto com outras colegas, outras articuladoras, outras pesquisadoras, que envolvia uma espécie de remapeamento de autoras negras na Bahia. E aí, quando a gente fez esse levante, tinham mais de 60 autoras nessa época, nesse recorte temporal que a gente conseguiu localizar. 60 autoras escrevendo gêneros diferentes, desde o cordel, mas também romance, poesia, tinha de tudo. Tinha de diferentes territórios de identidade, né? Porque a Bahia tem 417 cidades, não só Salvador e região metropolitana. E esses outros sotaques, essas outras gramáticas. Então, eu fico pensando muito ainda que há essa dificuldade, mas a gente tem um desafio também de ouvir essas figuras, né? De dar vazão ao que tantas pessoas, tantas mulheres estão falando há muito tempo. Então, elas são essas herdeiras de uma resistência e nós somos, né, herdeiras de uma resistência. E eu acho que o desafio é isso, é convocar e encontrar parceiros, parceiras que estejam dispostos a escutar de maneira genuína o que a gente está tentando falar. Então, talvez esse seja um dos maiores desafios. Perfeito. Que é isso, né? Encontrar diversidade, porque ler Conceição Evaristo é totalmente diferente de ler a Miriam Alves, mesmo elas sendo de uma mesma geração. Ler meu trabalho vai ser muito diferente de ler a Luciane Aparecida, mesmo a gente sendo conterrâneas, assim. De uma mesma época. Então, acho que tá na hora da gente respeitar e talvez passado da hora, né, desse compromisso coletivo de reafirmar essas diferenças também nossas, sabe? Sim. Tem que ter a Luciane Aparecida e tem que ter a Calila das Mercês no mesmo instante. Exato. Né? Então, muito acho bom. que é E isso. Conceição. E Conceição, e a Esmeralda Exato. Ribeiro, e a Miriam Alves, Cida. e a Cidinha da Silva, e tantas outras, né? Então, acho que é isso que a gente deseja, né? Essa diversidade, essa pluriversalidade sendo assistida, né? Perfeito. Mas a Conceição sempre fala, será que estão lendo meus livros ou será que estão só querendo tirar foto comigo? E, sabe? Então, acho que a gente quer ser lida, quer ser escutada, quer ser... Eu acho que é por aí. Ela fala, né? Alguma coisa parecida com ler meus livros, não a minha biografia, Exatamente. né? Ela fala isso. Porque há sempre um interesse, né? Tem um interesse nela ali grande, né? Quando ela chega, quando ela fala, para os lugares que ela vai. Exatamente. Né? Tem.
Exato. Mas os livros, eu continuo recomendando também os livros. Nossa, não, a Conceição é demais. São maravilhosos. E esse lugar de contato, acho que também nos eventos literários, você lançando o seu romance de estreia, eu tenho certeza que tem muitos autores que também estão nesse caminho, né? Eu digo nesse caminho, nessa mesma estrada que você, lançando os primeiros trabalhos e tudo, tem muita curiosidade de saber, né? Que caminho que você percorreu, né? Os desafios, lançar um primeiro romance para uma grande editora como a Companhia. O que você tem mais ouvido dessas pessoas? O que você tem mais aprendido com elas? Olha, eu acho que tem muita coisa, tem muitas camadas, tem muitos desafios. Eu tenho um trabalho de muitos anos, né? Embora esse romance ele se configure como um romance de estreia, mas é um trabalho que vem de muito tempo, né? De muita leitura, de muita pesquisa. E eu acho que o trabalho, a minha pesquisa acadêmica também sempre foi ligada a movimentos, a um olhar também para a cadeia produtiva do livro. Então, sou uma curiosa, né? Eu acho que para quem está começando, eu sugeriria pesquisar um pouco de como esse movimento todo, né? Perfeito. Como se configura a cadeia produtiva do livro. Acho que há muita pressa. Tem um dizer lá na Bahia que devagar também é pressa. Tem um poeta, né, Luandê, que vai trazer isso de uma maneira muito linda. E eu fico pensando também nisso, né? Que um passo atrás é um passo a mais. Então, bora conhecer a cadeia produtiva do livro. Vamos entender também o que os movimentos sociais, né, durante muito tempo fez para que os livros, as obras, os textos chegassem nas mãos dos leitores. A Conceição ela vai trazer isso, essa referência do quilomboje, né, como uma grande escola, mas até hoje está aí publicando, né, obras de autores negros, autoras negras do Brasil inteiro. Eu hoje estar numa grande editora configura esse trabalho, né? Esse trabalho de muito tempo, mas também configura uma formação política. Estar numa grande editora é também um comprometimento com minha comunidade. Eu sou uma das primeiras autoras baianas a ter um selo como da Companhia das Letras. E isso é uma grande responsabilidade, ao mesmo tempo talvez uma marcação de que eu não vou ser a primeira, né? E eu acho que isso eles uma vez que eles me convocam, uma vez que eles assumem, né, esse texto, eles também de certa forma estão querendo saber o que eu, enquanto pesquisadora, curadora de eventos também e autora, tenho pensado, né, politicamente. Total. Então acho que é isso. Para quem está começando, entenda o campo. Eu amei o que você falou. Um passo atrás é um passo a mais. Um passo atrás é um passo a mais. Eu amei isso. Porque muitas vezes a gente precisa pensar com essa inteligência, né? Que esse passo para trás nem sempre é atraso. Nem sempre é um atraso. Muito pelo contrário. Isso aí para significa se preparar para os próximos. Exato. Mesmo. Então eu acho que agora, quando chega o romance, eu tô preparada. Eu tô preparada, assim. Dá um frio na barriga? Dá. Não vou mentir. Mas, assim, tô botando minha cara a tapa. Minha cara ao sol e minha cara a tapa. Eu tô pronta. Maravilhoso. Amei. Eu tô pronta. Amei. A gente tem um quadro aqui que chama 3 vezes. É um livro para enaltecer, para emprestar e para esquecer. Ai, meu Deus. Quais você são? É danado. Eu amo. Socorro! Meu Deus, como é que eu vou dizer um livro para esquecer? Isso é um absurdo. Um absurdo. Para enaltecer, vamos por partes. Para enaltecer. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Acho que é um livro fortíssimo e pungente. Para emprestar. Inclusive, tem um pessoal me devendo um livro, viu? O pessoal aí que pegou meus livros emprestados, me devolvam.
Para emprestar. Eu emprestei esse livro e não voltou. Então, que Um volte. Defeito de Cor. Defeito de não, cor? Eu contei já não. essa história. A Ana já me... Ela já te prometeu um novo? Não, ela já autografou o novo, Opa, porque eu ganhei. ufa, mas que eu bom. perdi esse. Ai, que esse livro é pra ter, né? É pra ter. Esse Mas eu livro é pra emprestei. Eu caí nessa. Que ele siga o caminho dele. Não, ele tá em boas mãos. Ele tá em boas ele mãos. siga o caminho dele, né? Tá em boas E pra mãos. esquecer, tem algum... É um livro que você não se conectou, não quer dizer que é um livro que é ruim ou que nada. Até... Muitas vezes o esquecer aqui que alguém fala é um livro que eu amei, inclusive. Então, É assim... mesmo? Ai, agora não me ocorreu... não me ocorre nenhum assim que eu quisesse esquecer. Mas eu tenho certeza quando eu chegar em casa que eu olhar para minha biblioteca, Você eu vou vai falar esse. Tá bom. Eu queria falar, a gente está indo aqui já para os finalmente, tá? Infelizmente. Queria falar, obviamente, um pouquinho mais do Nódoa, que você está lançando agora e está circulando Brasil inteiro para lançar esse livro, que é maravilhoso também, não é? Essa coisa do lançado. Você falou do frio da barriga, mas é uma hora de celebrar também, não é? O livro? Totalmente. Com os amigos, com quem já está lendo, com os futuros leitores. Exatamente. Eu estou muito feliz assim de estar lançando esse livro. Estarei nos lançamentos, todos eles muito linda. Ai, amo. Que não vai ser uma dificuldade nenhuma. Mas assim, vou com roupa, vou bem vestida, assim, bem arrumada para celebrar mesmo, vou me vestir para os meus amigos, vou me vestir para mim mesma, porque eu acho que é um gesto também de demonstrar respeito comigo, com as pessoas, Sim. com minha família. Maravilhoso. Mas eu digo isso tudo porque foi um livro que eu escrevi totalmente em movimento. É um livro sobre movimentos que foi escrito totalmente em movimento, né? E bate, sim, um frio na barriga de como ele vai ser lido, de como ele vai ser, talvez, interpretado por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz com o resultado. É um livro que eu queria expressar a Nódoa não como somente marcas dolorosas, marcas... mas também marcas que fazem parte das nossas vidas, né? Marcas alegres também. Na Bahia a gente tem mania de falar nódoa de dendê, né? Dizer que nódoa de dendê não sai. A nódoa do caju também não sai. Nódoa de caju, nódoa do limão do também. Limão. Mas às vezes foi um caju que alguém que você gosta muito colheu. Foi um dia de domingo que você participou com amigos de uma confraternização e aquela mancha ali lembra algo que foi bem vivido. Aquele dendê de um caruru que foi sua avó que fez e de repente ela não está mais presente. Sim. Mas aquela mancha lembra, aquela mancha na toalha, você lembra exatamente daquele dia. Então, eu queria também trazer essas outras referências de nódoa, né? E no Nordeste tem uma coisa muito importante, que é pensar na nódoa como... que tem várias dicções. As pessoas falam nódia, nódoa, noda. Tem outros jeitos de falar. Você tá atrás no texto isso também, né? Nódoa, nódia. Tem uma coisa assim, né? Sim. E o título nasce como? Então... Ele é pensado já nesse aspecto? Ele foi surgindo durante? Ele surgiu durante. No início eu tinha um outro título, que tinha mais a ver com o saco, né? Eu começo falando de um acontecimento de catalepsia. Exato. E aí, se você está ouvindo o podcast, pesquisa o que é catalepsia. Jesus, eu fiquei obcecada eu fiquei bem assustado com esse começo. Então... Porque eu sou muito visual e eu ficava vendo aquelas cenas. Então, catalepsia é quando tem uma condição de que parece que a pessoa morreu, mas a pessoa, na verdade, está ali, né, em suspenso. A respiração bem fraquinha, os batimentos cardíacos quase inexistentes, mas ela volta, essa pessoa volta. E aí eu fiquei obcecada por isso, porque isso aconteceu com um parente. E aí, quando eu estava no velório desse parente, alguém falou assim, será que ele vai voltar de novo? E aí isso abriu algo na minha cabeça, assim, que eu falei, cara... como assim voltar de novo? E aí eu fiquei pesquisando vários casos de catalepsia que aconteceram no mundo. E eu percebi que isso era mais recorrente do que eu que a gente imaginava. E o que fazer com essa segunda chance, né? O que fazer com esse impossível que é voltar à vida? E
E aí eu E quis... com as pessoas que não conseguiram retornar? Pois é. Que é outro ponto também. Então, muito antigamente, muito no tempo atrás, as pessoas costuravam as mortalhas, né, os sacos para colocar as pessoas falecidas, e gentilmente elas colocavam uma linha, um nó perto do nariz. Inclusive, esse era o título que eu queria no início. Ia ficar meio esquisito, ninguém ia entender nada. Mas um nó perto do nariz era exatamente para ajudar que as pessoas pudessem, se elas acordassem por acaso, elas pudessem puxar. Então, é o nó do ar. É o nó do ar. Então, isso surgiu depois, essa coisa do nó. Um dia eu estava nessas viagens, perdi o voo cancelou, estava lá no aeroporto de Recife, e aí veio nódoa, instalou nódoa. Aí eu falei, cara, é esse o título. E aí pronto, eu já queria ligar para os meus amigos que estavam acompanhando a leitura, o Marcelino, que foi um dos leitores, né, que leu o primeiro livro. Aí eu falei, achei o título. E aí, achei achou. Mesmo, achei mesmo. Não, maravilhoso. Não, porque eu não tinha ligado nesse nó do ar. E tem várias palavras dentro de nódoa que depois que eu fui ver, né? Tem nado, tem onda, tem dó, tem nó. Verdade. Né? Tem doa, o verbo doar. Tem doa. Não tinha pensado nisso. Tem um monte de coisa aí. Tem muita coisa aqui mesmo. E essa obra de arte belíssima, né? Que é da Cíntia Marcelli, uma das grandes artistas plásticas brasileiras, que me deu de presente essa obra para configurar, né? Para trazer a energia de nódoa. E aí ela faz uma obra utilizando carimbos. E o que eu acho bonito do carimbo é exatamente a sobreposição. Como a vida, né? Que a vida, às vezes, a gente tem marcas que vão se sobrepondo às outras e elas não deixam de estarem ali. E algumas inclusive mais claras. Visíveis. Uma não cobre a outra totalmente, exatamente, né? Então exatamente. Até na tentativa de cobrir, fica a marca, né? E aí tem as marcas mais claras, outras mais fortes, assim como a vida, né? Então, achei, assim, belíssimo o trabalho. Não, e sem falar, né, que... Enfim, eu acho que foi um livro que tiveram muitas mãos, muitos corações envolvidos para que ele chegasse nesse resultado, que me deixou muito feliz. Maravilhoso. Você abre ele com citação do Antônio Bispo, do Poe e da Missiane Desprez. O que representa essa combinação desses três nomes para a obra e para você? Então, são 3 autores que me inspiraram, né? Eu percebi que o Antônio Bispo dos Santos é o meu grande mestre. Tive a oportunidade de conhecê-lo, de tomar cachaça com ele e de aprender muitas coisas, né? Com seus livros, com seus... Enfim, com seu conhecimento, que ele foi durante o período de passagem, né? Por aqui, ele foi muito generoso. Então, eu gosto muito desse trecho que ele fala sobre o trabalho, né? E o Poe, ele tem essa mesma obsessão que eu tenho com temas ligados à morte, né? Então, eu fiquei, percebi... ele tem um texto que ele vai trazer um pouco dessa questão da catalepsia. Boa, ou desse retorno. Não tinha pensado nisso. Então, eu percebi que ele já estava lá há muito tempo trazendo essas referências e encontrar o texto dele, né, essa marca, me trouxe, né, essa vontade de pensar o contemporâneo. Como a gente fala do impossível a partir da década de 60 e o impossível que a gente vive agora em 2026. Então, acho que de alguma maneira ele me ajuda a encontrar pulsão para falar, né, dessa temática. E a Viciane, é difícil, né? Viciane, Desprez. Ela tem uma pesquisa, né, muito interessante sobre a morte e vida, né? Sobre vida e morte, morte e vida. E aí eu fiquei pensando, tem muita gente que está vivo e que está mais morto, e muita gente que já morreu e é mais celebrado do que nunca, né? Exato. Então a gente vive esses paradoxos e ao mesmo tempo o Ocidente nos ensina, e de uma forma muito ruim, eu acho, a olhar a morte como um tabu.
Sendo que é a única certeza que todos nós temos, né? Exato. A finitude de tudo. Então, eu queria pensar nesses impossíveis todos juntos. O trabalho, né? O desafio do trabalho. Pensar nessa questão dos vivos que estão mortos e nos mortos que estão vivos. E trazer, né, a possibilidade de o que fazer com tudo isso, né? Isso tudo que está dado. Então, eu trago personagens mulheres em movimento, porque eu falo do impossível porque quem é que tem o direito de migrar? Quem pode migrar com dignidade? Como as mulheres podem fazer uma travessia sem ser questionadas? Hoje a gente entra num transporte, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, falando com a Michele, uma pessoa super gentil, e a gente lida com esse desafio dentro dos transportes, seja de aplicativo, seja nos transportes públicos, né? De lidar com essas figuras que questionam para onde a gente está indo, perguntam o que é que a gente vai fazer. E é como se a gente sempre tivesse que dar satisfação do nosso movimento, da nossa liberdade. E eu queria pensar nisso hoje e, ao mesmo tempo, puxar um entendimento da década de 60. Como as mulheres se movimentavam na década de 60, como elas podiam sonhar em sair do Nordeste e vir para uma megalópole, né? E aí eu trago, junto com isso, esse drama da catalepsia. Quem reclama a vida das mulheres? Quem vai reclamar a vida das mulheres? Então, eu queria reclamar a vida dessas mulheres. Eu queria que, quando as pessoas abrissem esse livro, junto comigo, elas tivessem uma atenção com a vida dessas mulheres, com a vida dessas personagens. A gente fala de ditadura, a gente fala de movimentos que são muito importantes no Brasil, mas essas vidas simples, será que elas importam, não importam? O que faz, né, essas famílias que não são necessariamente consanguíneas a serem importantes? Como mulheres que não sabem ler e escrever, né? Exato. Enfim, são coisas desse tipo. A gente está em 26 e um dia desses eu estava dentro de um transporte, foi algo que me tocou muito. E a voz da personagem eu escuto exatamente numa dessas viagens, do Maranhão para o Piauí, que são estados, né, que são configurados ainda pelo próprio IBGE como estados ainda que têm uma pobreza, sim, tem uma escassez, né, muito grande financeira. E, ao mesmo tempo, foi o lugar onde eu escutei as vozes das minhas personagens. E aí eu fiquei pensando, eu me deparei com uma moça muito jovem, que estava viajando ao meu lado, com 2 crianças. Ela tinha já 4 crianças, e ela não sabia ler e escrever. Ela estava me perguntando sobre as notas de dinheiro. Ela perguntando... Quanto? Isso aqui é quanto? E isso me deixou muito chocada, porque a gente está falando de 2026. E aí, quando eu trago para a década de 60 e faço esse paralelo, eu estou falando também de agora, né? Que são vozes do impossível. E essa mulher, ela estava dentro do transporte. 66 anos. É um recorte grande para você ainda estar vivendo. Ainda tá tendo a gente ainda está tendo que conviver com isso, né? Pois é. Enfim, né? A gente está vivendo isso o tempo todo, né? 86 anos e o que mudou para essas mulheres? O que mudou para a gente? Eu tô numa grande cidade. Eu saí do Nordeste. Enfim, do percurso da minha casa até aqui, eu lidei em dar explicações sobre o que eu estava vindo fazer. Imagina essas mulheres na década de 60. E se elas morrem no meio do caminho? Se acontece alguma coisa no meio do caminho? Sim. Né? Eu acho que é isso que a gente tá celebrando, né? Muita gente que já se passou, que já morreu. Mas e quem reclama as nossas vidas? Quem celebra as nossas vidas em vida? Né? Então, acho que é um livro que também tem isso, assim, tem esse desejo. Maravilhoso. Podemos ficar aqui muito tempo, tá? Eu ficaria. Posso ler um trechinho aqui? Por então, favor. para dar um pouquinho de, né? Para quem ainda não leu, ou para quem já leu também. O povo todo saía arrumado com malas e sacolas de todas as cores, assim como as fitas dos chapéus. Todo mundo tinha pelo menos um mocó ou uma muleta. Todo mundo bem vestido, como podia, uns inaugurando sapatos, outros
chapéus mais novos para o sol, para não castigar tanto o cocoruto. Parecia uma mudança de vida, parecia uma despedida para sempre. Parecia que não iam mais voltar, mas voltavam. A gente sempre volta de alguma maneira, ainda que seja um pedaço, ainda que não seja para sempre. E, lindo, tá? Parabéns, maravilhoso. Mas o que eu mais gostei é que eu escolhi esse trecho de uma forma, vamos dizer assim, eu amei, obviamente, me marcou muito essa passagem, mas eu escolhi ele de uma forma para ler mais aleatória, para ler aqui. Poderia ler tantos outros que está marcado aqui no livro, mas olha como ele conversa com o que a gente falou, do início da conversa, sobre essa coisa de voltar, né? O que é esse voltar, de trazer para esse lugar dos sonhos. Lindo. Total. A gente está lidando, né, com muitas discussões sobre migração, sobre mudanças, né? Mas assim, dentro do próprio país, né, a gente lida com isso o tempo todo. Né? A gente lida o tempo todo com isso. A gente está falando enfim, dessas situações das pessoas que estão sendo deportadas, da situação também de refúgios, as migrações, né? Mas e dentro do país? Como a gente lida com isso? Aconteceram muitas coisas dentro do nosso país e ainda acontece, né? A gente percebe agora, recentemente, morando em São Paulo, teve uma desapropriação, né, de um lugar que, desde que eu cheguei aqui na Zona Norte, que é o Samba do Cruz, que é um lugar que é um reduto, né? Um reduto daquela comunidade, um lugar de encontros, um lugar que fez com que muita gente se formasse ali, e isso acabou. Né? Então tem o livro da Conceição Becos da Memória, que vai falar do desfavelamento, da destruição de espaços que são importantes para determinadas pessoas, onde tá aqueles umbigos enterrados. E a gente ainda vive com isso. Eu estou falando de 2026, né? Um lugar cultural, um lugar que eu tive a sorte de conhecer, mas que a gente já está falando no passado. Era, né? O Samba do Cruz era. E eu acho que a gente está vivendo muitas coisas nesse sentido. Olhando para fora, mas eu queria convocar também que a gente olhasse para dentro do país. Tem muita gente do Nordeste aqui, do Norte e Nordeste aqui, muita gente de outros cantos aqui nessa cidade, nessa megalópole. E, ao mesmo tempo, parece que isso, né, subvalorizado, subnotado. Subnotado, eu acho. E aí eu queria conversar, eu queria poder abrir essa conversa também, de tipo, vamos falar sobre as condições das pessoas que estão no próprio país, construindo esse país, construindo essas cidades, e que sonham em voltar para casa. E muitas não vão voltar porque não tem condição. Não é nem por... Nem parte. Nem parte vai voltar, não vai voltar. Não vai voltar. Então a gente ainda lida com isso. Não é só você ser deportado ou você ser... não queremos você aqui no nosso país, não queremos você... eu estou falando da gente não ser requerido no nosso próprio país, a gente ser estrangeiro no nosso próprio país. E aí? Né? Para onde vão essas pessoas que são muitas vezes enterradas como indigentes no próprio país? Exato. Então eu vou trazer isso, né, nessa obra. Eu vou falar de uma irmã que, enfim, eu não vou dar spoiler, porque vocês precisam ler esse livro. Precisam, definitivamente. Topa fazer esse aquele? Ai, meu pra Deus. Gente fechar? Você é danado. Eu amo, você é danado. Um dia a gente vai inverter essa história. Um dia eu vou querer ser convidada pra gente, nessas histórias aqui, nas histórias diversas, eu te perguntar, viu? Meu Deus, lá vem ele. Vai. Vamos, tô pronta. Eu amo. O Mapeador de Ausências, do Mia Couto, ou Notas de um Filho Nativo, do Baldwin? Poxa. Vai ser pedreira. Ai, meu Deus. Eu vou... Poxa. Você já chegou chegando, né? São 2 livraços. Eu tenho que admitir, é muito difícil mesmo. 2 livros incríveis. Eu vou do Baldwin. Vou do Baldwin. Notas de um Filho Nativo ou Eu Tituba, da Maryse Condé? Eu vou de Maryse, vai. Eu Tituba ou Sula? Sula. Sula ou Só é para Todos? Sula.
Sula ou Filho Nativo, do Richard Wright? Continuo com Sula. Sula ou Luanda, Lisboa, Paraíso, da Djamila? Poxa, minha irmãzinha de Jaimília. Amo Djamila. Tive com ela esses Amo. dias. Mas eu vou ficar com a Toni Morrison. Com Sula. Com Sula. Sula ou a mais recôndita memória dos homens, do Sá? Ai, amo o Sá. Sá é incrível. Ai, Esse livro é gente, lindo. que hino. Que livro bem escrito. Bem, que livro Ó, eu tenho provocativo, né? Muito provocativo, mas eu vou continuar com Sula, da Toni Perfeito. Morrison. Sula ou O Voo da Guara Vermelha, da Maria Valéria? Sula? Sula. Pra fechar, não foi tão difícil, vai. Você pegou um pegando. Pra fechar, Sula, da Toni Morrison, ou O Canto Alegre da Perdiz, da Paulina Chiziane? A Paulina também. Mas eu vou... Eu li tudo da Paulina. Nossa, acho que ela é tudo incrível. Que... Uhum. São 2 livros bem densos, né? Uhum. Os 2 livros. Eu vou ficar com a Paulina. Uhum. Vou ficar com a Paulina Chiziane e dizer que Que eu tô livraço. morrendo de saudade dela. Esse livro é lindo. Aliás, gente, leiam esse livro. Esse livro é incrível. É lindo, lindo. Literatura lindo, moçambicana, assim. Nossa. Que coisa. É. Fechou com chavíssima de ouro. Ai, obrigada. Chavíssima. Foi lindo, obrigado. Obrigado pela conversa, por tudo, parabéns. Ai, obrigada pelo a você. Trabalho, pelo Nódoa. Gente, leiam o Nódoa. Pronto, Ai, tá obrigada, lançando, gente. tá aí em todas as livrarias. Leiam, livraço. Não é que você tá aqui não, mas eu já tinha falado disso muito antes da gente combinar essa conversa. Obrigado, Kalila, parabéns. Eu te agradeço também conversa linda. pela Fiquei muito acolhida. feliz. Né? Vocês são maravilhosos. Obrigada. Obrigado, tá? Gente, é isso. Episódio acabando aqui, maravilhoso. Não deixa de comentar aí o que vocês acharam. Já a gente volta aqui com mais um episódio para vocês, tá bom? Beijo grande, fique com Deus. A gente se vê já. Beijo!